Olá, meus amigos! Hoje temos uma convidada muito especial no canal. Ela é Lud Fonseca. Ela é uma professora espetacular de alemão. Para qualquer pessoa que estiver aprendendo um idioma, este vídeo será fantástico, porque vamos compartilhar alguns segredos de como ter grande sucesso, especialmente em relação à motivação para o aprendizado. E ela vai explicar por que no início nem é importante ter uma grande motivação para começar. E ela vai contar um pouco da sua história, de como chegou a um nível altíssimo de alemão, e você poderá usar as mesmas estratégias para dominar o idioma que você quiser. Beleza? Então, without further ado, vamos lá. Bom dia, Lud! Tudo bem com você? Sempre um prazer tê-la aqui no canal. Bom dia, Gui. Bom demais estar aqui com você. Todas as vezes que a gente colabora, que a gente faz alguma coisa juntos, é sempre um sucesso, porque a gente tem Com sempre muita coisa certeza. para trocar e a gente tem essa sinergia aí nas coisas que a gente faz, do jeito que a gente acredita que seja a melhor ou a única forma de estudar, né? As formas corretas de estudarem e de alcançar os Exatamente. objetivos. Então é um prazer estar aqui com você, como sempre. Muito bom, muito bom. Então, uma coisa que nós fizemos um episódio de um podcast também, então muitos temas super legais surgiram. Então pensei, por que não explorar um pouco mais desses temas tão legais? E um deles foi em relação especialmente à expectativa dos alunos. Quanto tempo demora para chegar à fluência em um idioma? Estabelecer as expectativas corretas e o impacto que isso pode ter na motivação dos alunos. E algo que foi muito interessante também, que eu não tinha me lembrado, e você contou, foi que você começou a aprender alemão sem ter um fogo de palha, né, de motivação. Você começou só por começar mesmo, porque você tinha um certo nível de atração ao alemão, mas não era assim uma obsessão. Nossa, eu quero muito aprender alemão. Não, você começou, foi continuando, e com a sua constância e determinação, você chegou em um nível super alto, eventualmente, chegou no C2 em alemão, você agora domina o alemão e, logicamente, ensina o alemão. Pelo contrário, muitos alunos têm aquela motivação de fogo de palha inicial, e daí, depois que queima, a motivação cai bastante. Então, Lud, conta aí, qual que é a sua filosofia sobre motivação e como ela está conectada à expectativa dos alunos? Muito boa pergunta. A primeira coisa que eu acho que eu tenho que falar é que o pessoal tem mania de achar que as pessoas são gênios, as pessoas que têm sucesso, elas são gênios, né? Uhum. E não, é só colocar o trabalho, né? Tem uma amiga minha, como é que ela fala? Ela fala assim que o trabalho come o talento no café da manhã. O trabalho como talento no café da manhã. E eu não. O vôlei um ótimo exemplo disso. Nunca tive facilidade com o vôlei, eu era péssimo. Sabe aquela pessoa que chegou no primeiro treino, o pessoal nem me escolhia pro time, assim, eu era ruim. E eu fiquei boa. E por que eu fiquei boa? Porque eu treinei. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, mas como é que você não tinha nem tanto interesse assim em estudar alemão? Como é que você chegou nesse nível do alemão, né? Que é uma língua no grau assim de diferença do português, é uma língua bem diferente do português. Né? A gente tem que sair das nossas Uhum. expectativas. Simplesmente constância. Constância, simplesmente fazer a mesma coisa da forma correta diariamente. Então, quando às vezes as pessoas falam assim, nossa, como é que você faz para manter a motivação? Sinceramente, muitas vezes eu nem penso se eu estou motivado ou não. O Uhum. momento em que você dá o peso para a motivação e fala assim, nossa, hoje eu estou com vontade, hoje eu estou motivado. Não vai dar certo, porque ninguém acorda motivado todo dia, sabe? Hoje eu acordei, tô com dor, tô com isso, tô cansado. Se eu estiver esperando a motivação para fazer o que eu preciso fazer, Vou esperar o dia não vai dar todo. certo. Eu vou esperar o dia Exatamente. todo, vou dormir. Motivação a gente tem, sabe para quê? Para ver série da Netflix, que é uma delícia. Para fazer hobby, para jogar videogame. Nossa, motivação para jogar videogame é uma coisa que tá lá em cima, porque é prazer, entendeu? Muito bem, Agora, exatamente. trabalho. Às vezes a pessoa me fala assim, a pessoa fala, nossa, não tô com vontade nenhuma de estudar. Eu falo assim, poxa, liga pro seu chefe, fala com ele que você não tá com vontade nenhuma de trabalhar, vamos ver o que ele fala. Aí a pessoa Exato. fala, mas eu não posso ligar pro meu chefe falar isso. Pois Muito é, bom. então por que que você consegue trabalhar? Muitas vezes você consegue até ter algum sucesso na sua carreira, porque você obrigatoriamente tem que ir lá todo dia. Por que que você consegue fazer isso para a empresa que não é Uhum. nem sua, que não é o futuro, que não é nem seu, só para você pagar as contas no final do mês, e não consegue fazer isso por uma coisa que pode, de repente, mudar a sua vida, abrir portas para você de uma Exatamente. forma incrível? É simplesmente, você não tem que gostar do trabalho, você tem que gostar do resultado, né? Que vai vir Sim. lá para frente. Então,
como é que, Lud, você teve sucesso nisso ou aquilo? Bicho, eu não nem pensava. Você pensar assim, nossa, vontade de fazer isso, nem pensa, eu vou lá e faço, Você vai lá e acabou. faz. Igual ao Acabou. trabalho, eu vou lá e faço, decidi. Então, uma das grandes coisas é você tomar a decisão uma vez só. Se você tiver que tomar a decisão todo dia, você vai tomar a decisão errada. Então, Sim. o que você faz? Você toma a decisão uma vez só. Minha decisão é, eu vou estudar a língua, vou estudar alemão, vou estudar francês, inglês, o que quer que seja. Eu vou estudar inglês de 8 às 9 da manhã, que é o horário que eu tenho, que eu trabalho mais tarde, ou de 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta, e eu vou estudar inglês ou alemão usando esse livro aqui, ou usando esse curso aqui, fazendo essa e essa técnica dessa forma. Tomei essa decisão? Tomei. Durante quanto tempo eu vou fazer isso? Por 6 meses, por 1 ano. Porque em 6 meses eu consigo colocar, então, X horas que vai chegar ao nível que eu preciso, né? Então, eu fiz a minha pesquisa antes, eu fiz meu para casa, eu sei o que eu preciso, eu fiz um plano, eu decidi o que eu vou fazer. Amanhã, eu não tenho que decidir que eu vou estudar, já está decidido, já Já está está lá no meu decidido. calendário, eu só vou Exatamente. lá e faço. Se você Muito tiver bom. que tomar a decisão todo dia, você vai tomar a decisão errada, porque não tem motivação que aguente. Ninguém ama, ou quase ninguém, né? Tem gente que estuda por hobby, e claro, é normal. Mas, assim, geralmente, vamos falar assim, da grande maioria das pessoas, ninguém tá doido para estudar, acorda amarradão para estudar, ninguém acorda amarradão para trabalhar, você só vai pronto, entendeu? Mesma coisa para exercício físico, mesma coisa para tudo. Sim, Não toma exatamente. decisão, né? Exatamente. Não, isso me lembra muito de uma conversa que eu tive recentemente com um aluno espetacular meu. Ele se chama Rodrigo. Ele ainda participa e participou por muito tempo do meu One Sentence Challenge. Quando eu comecei em 2020, março de 2020, ele começou a contribuir e, logicamente, especialmente no início, teve muita gente contribuindo. Teve muitas pessoas Uhum, assim que contribuíram por um mês, ou até às vezes, só algumas vezes, ou por uma semana, uhum. ou contribuía algumas vezes, depois voltava e tudo Eu mais. mesma Mas participei umas duas participou vezes. sim, participou sim. Eu lembro, eu lembro. Mas o que foi interessante ver foi que certas pessoas estavam contribuindo praticamente todos os dias, por períodos assim super longos. E o Rodrigo, assim, ele contribuía todos os dias por meses e meses e meses. Ele foi do zero ao alemão e chegou à fluência em cerca de 1 ano. Depois daquele ano, deu para ver assim que ele chegou àquele nível surreal em um tempo tão curto. Mas depois ele me falou, Gabriel, olha, eu estudei todos os dias. Não teve um dia que não estudei. Ele falou que acho que só num dia lá que ele teve um problema, ele não conseguiu estudar aquele dia, mas no segundo dia compensou. Mas Uhum. foi uma coisa assim, uma constância e o levou a um sucesso espetacular. Não só isso, uma fluência bem legal no inglês também. Uhum. Aprendeu um pouco de francês e italiano. E ele falou, bom, quer dizer, arrasou dentro de 2 anos ali, o que ele aprendeu em todos os idiomas. Daí ele estava com esse objetivo de mudar para a Suíça, mudou para a Suíça e fala alemão fluentemente. Mas em março de 2020, ele não falava praticamente nada. Nada. Então, quer dizer, ele fez minha academia poliglota, meu curso de inglês, Uhum. e teve essa evolução, e logicamente usou os materiais que ele queria, usou o Anki, teve essa evolução brutal devido à constância. E é como você falou, você faz a decisão uma vez, né? Não é todo dia. Não é vai ser, hoje será que eu tenho que estudar? Não, hoje você estuda se você fez a decisão. Se você tomou a decisão, eu sempre falo fazer decisão, porque make... Em alemão é die Entscheidung tomar... treffen, né? Encontrar a decisão. É, Encontrou a decisão. exatamente. Cada língua é um verbo para tomou a decisão de fazer. Mas então, outro tema que a gente abordou, Lud, que eu acho também tão interessante, é essa questão realmente da expectativa e para chegar, por exemplo, à fluência. Porque o pessoal quer saber assim, em quantos meses eu vou chegar, quantos anos vou chegar Nossa, à fluência exato. no inglês, ou no alemão, ou no espanhol, seja o que for. E a questão é a seguinte, não dá para mensurar em termos de semanas, ou meses, ou anos. Em termos de horas de estudo. Né? Então, quer dizer, existem estimativas que, por exemplo, para ir do 0 ao B2 no inglês, nós precisamos de mais ou menos, é uma estimativa, 720 horas
bem estudadas. Não vão ser horas assim, que você está só assistindo Friends passivamente, bebendo uma cerveja. São boas horas de estudo para dedicar ao estudo de idiomas, e isso vai te levar à fluência. Quer dizer, são aí uma média, basicamente, de 2 horas de estudo por dia, todos os dias, em um ano. Se você conseguir fazer isso, você pode chegar à fluência em inglês, por E exemplo. exatamente isso que você falou da questão do método, né? É, existem métodos mais rápidos, existem métodos mais lentos, porque existem métodos que funcionam melhor e métodos que funcionam pior, digamos assim. Então, além dessa estimativa, né, o aluno tem sempre, né, quem quer aprender uma língua tem sempre que procurar um método que funcione de uma maneira melhor para ele, né? Então, uma das coisas mais importantes, não, se eu estudar durante um mês, eu acho que você também deve receber essa pergunta sempre, né? Toda vez que eu abro uma caixinha lá no Insta, é a pergunta que eu mais recebo. Em um mês eu consigo chegar no nível, sei lá, B2, eu falo, ou B1, aí eu falo, poxa, quantas horas você vai estudar por dia, né? Primeira pergunta, porque não importa o tempo, né? O tempo, um mês, 2 meses, importam as horas e como elas estão divididas no seu período de estudo, e Uhum. importa o método. Porque não adianta eu te falar assim, com 100, 150 horas você faz o primeiro nível do alemão, que é o A1, com 100, 150 horas você faz o primeiro nível, o segundo nível do alemão, que é o A2. Com qual método? Com o método SW, que é o meu método, beleza, você faz em 100 horas, né? Que é o método que eu ensino lá. Agora, de repente, se você está estudando na internet sem eira nem beira, sem ordem, vídeos totalmente Sim. aleatórios, É. você vai precisar de muito mais, porque não tem alguém para te guiar, não tem alguém para pegar na sua mão, não tem um material para te guiar. Então você tem que ter, primeiro, método, um material adequado, e aí sim nós vamos falar de hora, e não de Uhum. tempo, não de 1 ano, 2 anos, mas de hora e como é que você vai, como é que você vai dividir essas horas no seu dia, né? Então, Sim. sim, existe uma média de horas que os alunos geralmente gastam em determinado nível? Existe. Existe sim, mas só dá para falar disso se o aluno também tiver consciência de como é que ele vai estudar, né? É, por isso todos os seus cursos aí poliglotas, né? Por isso o clube de alemão, exatamente porque a gente está ensinando esse primeiro caminho. Como que faz? Antes de quanto tempo que faz, é como, né? Sim. E uma coisa também que eu acho muito interessante que o pessoal pergunta, né? Ok, então, quando eu terminar o curso, vou estar fluente no idioma? E isso eu acho muito fascinante no aspecto, assim, de que, tipo, ok, então, quando você fala terminar o curso, na cabeça do aluno, será que isso significa assistir uma lição uma vez? Por exemplo, porque, assim, no meu curso completo tem muita lição, tem muito conteúdo, com conteúdo bem rico. Mas, assim, a ideia, as minhas aulas ao vivo, você vai poder assistir depois, vão estar lá gravadas, mas o conteúdo gravado, a ideia é que você pode assistir aquele conteúdo dezenas de vezes para internalizar o conteúdo mesmo. Isso são horas de estudo. Então, quer dizer, e tem, por exemplo, daí, quando você se aprofunda no curso, daí vai ter bastante material de texto e áudio, de conversas, vídeo e texto. Quer dizer, daí vai ter uma conversa assim, que, digamos, de 10 minutos. Você pode estudar aquele material por um mês para dominar completamente e internalizar todo o material. Então, eu acho isso uma coisa bem interessante, porque tem muito aluno que acha assim, eu vou assistir uma aula uma vez, acabou. Né? Mas assim, o cérebro do ser humano, a gente assiste uma lição, a gente vai reter 7% daquilo, aquela primeira vez. Existem, por exemplo, tem material, por exemplo, em chinês, né, em mandarim, no Link. Eu gosto muito do Link porque tem texto e áudio. Tem certos episódios de podcasts que eu, assim, de 5, 10 ou 20 minutos, tem até de meia hora. E tem alguns que eu passei por aquele conteúdo, eu estudei com carinho várias vezes, mas eu ouvi o áudio 100, 200, 300 vezes para realmente aprender, para realmente absorver aquele conteúdo. Isso é uma Então, coisa que você me falou numa vez que a gente encontrou, acho que foi num evento no meu Insta. ah, E eu sempre repito assim para os meus alunos, falo assim, gente, olha, o Gabriel Poliglota, por exemplo, ele falou que ele pega um áudio e ouve 300 vezes. Então vocês entendem o que é método, o que é saber fazer. Né? Não adianta estudar uma vez e achar que tá ótimo. E é isso aí mesmo. é, O método tem a ver com repetição, e isso está incluído nas horas que você tem que estudar, né? Não é sim, falar, não, exatamente, exatamente. Então, quer dizer, totalmente. algo... e por isso que eu sempre digo, né? Aprenda com quem sabe.
Então, a Lud sabe. Quer dizer, mas a gente tem que saber como aprender um idioma. E não vai ser só assim, passivamente lá, passar por uma liçãozinha, que você vai ser ensinado, e eu sempre gosto de falar isso, como se fosse um bebê recebendo papinha na boquinha, né, de uma maneira passiva. Então, a gente tem que engajar com o conteúdo. E é uma estrada, é uma jornada espetacular. E no início pode parecer, nossa, eu vou ter que ouvir a mesma coisa 300 vezes, Gabriel, não vou aguentar. Mas é assim, você pode, logicamente, como eu apresento na Academia Poliglota, por exemplo, no curso completo, você vai variar o conteúdo, né? Então, por exemplo, às vezes eu estava assim, estudando 4 ou 5 episódios de um podcast ao mesmo tempo, daí eu escutava o mesmo assim, estudava ele, ouvia ele 3, 4 vezes, lia um pouco, daí eu deixava ele de lado, eu passava para o outro, e eu, alternando, para, logicamente, continuar animado com aquele conteúdo, de pouco em pouco, às vezes, no início eu consegui entender assim, 30%. Daí, depois de escutar, de estudar bastante, daí subiu 40%, daí depois 50%. Daí, do nada, depois de 3 semanas, já conseguia entender, sei lá, 65%, 70%. Daí, ia aumentando de pouco em pouco. E daí, logicamente, a gente volta também para constância. Porque com constância, especialmente usando os métodos que a gente usa, e daí intercalando também, usando repetição espaçada, por exemplo, com Anki, com revisão, um sistema sólido de revisão, vai te ajudar a ter um progresso gigantesco e absorver todo o material, né? Então... Exato, aí você está falando dessa questão de como, né? A gente está falando de como estudar, de motivação, constância. Eu acho que a grande ciência do estudo de línguas é porque são muitas variáveis que precisam estar coordenadas de forma correta. Que Sim. variáveis são essas? A primeira, a constância, você tem que fazer com regularidade por um período de tempo longo, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Exatamente. Então, não vai ser um mês, vai ser pelo menos 6, né? Então, assim, jogando para baixo, vai ser pelo menos 6, para você chegar em algum lugar, né? Então, esse é o primeiro. Gente, de novo, tô falando, eu já vi gente que estudou 6, 7 horas por dia e deu conta e rapidão foi para frente e tal. Mas, mesmo assim, para você chegar num nível legal, pelo menos uns 6 meses, assim, você vai precisar, pelo menos. Sim. Geralmente, um ano, você tá muito bom, né? Numa língua, se você quiser. Sim. Se você tiver a constância. Mas o primeiro ponto, né, é a constância. Então, essa é uma variável. O segundo ponto é o método, né? Que é uma segunda variável tão importante. Então, às vezes a pessoa fala, gente, mas e o tempo? E quanto tempo eu tenho que estudar? Esse é só o terceiro ponto, né? A duração. A Sim. constância é um ponto, você vai ter que estudar todo dia. Segundo, você tem que estudar todo dia com o método correto. Terceiro, você tem que estudar todo dia com o método correto por um longo período de tempo, né? Que não vai ser 15 dias, não vai ser 20 dias, não vai ser um mês. Então, como existem várias variáveis, e se qualquer uma delas estiver faltando, você não tem sucesso, é por isso que a gente tem uma taxa de insucesso grande. É Sim. porque as pessoas não têm a consciência de que essas 3 variáveis têm que estar alinhadas. Você Uhum. pode ter constância, pode estudar por um ano, estudar com um método horrível, não vai dar certo. É. Pode ter constância, pode ter um método bom, mas não foi por um período longo de tempo suficiente, né? Foi só Uhum. por um mês, não vai dar certo. Você pode ter um ano de tempo para estudar, você pode ter um método ótimo, mas não estudou todo dia, não vai dar certo. Então, se essas 3 variáveis não estiverem alinhadas, é muito difícil ter sucesso. E eu acho que essa consciência você tem que ter no início do seu caminho para conseguir chegar lá, né? Com certeza. Olha, Lud, sempre um gigantesco, gigantesco prazer falar com você, escutar um pouco da sua sabedoria. É algo que vai ser muito rico para qualquer aluno de idiomas. Então, muito, muito obrigado. O convite sempre está aberto aqui para você voltar para o canal. Com certeza, eu sempre tenho o maior prazer de participar daquilo que você me convida, né? E também adoro te convidar para tudo que eu organizo, porque é realmente sempre um prazer, como você falou, a sabedoria aí também que você carrega é incrível e é isso aí, é bom demais a gente encontrar os pares, né? E poder trabalhar com eles, então é um prazer estar sempre conversando com você. Tamo junto. Tamo Obrigada. junto.